É uma serva do Senhor que Deus colocou na nossa vida juntamente com a sua família, né? Nos conhecemos há muitos anos. Deus tem usado a Nilsa com muita graça e poder, pregando o Evangelho, né? Ela é uma das líderes de oração da Batista Shalom, pastor Heron ali no Octogonal, que nós já mandamos um abraço para ele. Amém? Então estenda a sua mão aqui em direção a Nilsa. Libere sobre ela nessa noite toda sorte de bênção, amém? Libere sobre ela, fala: Deus, eu quero liberar sobre a vida da Nilsa toda sorte de bênção. Que ela seja nessa noite um canal poderoso na presença do Senhor. Amém? Que ela seja usada com graça, com virtude, em nome de Jesus. Desde já nós abençoamos a sua igreja. Desde já nós abençoamos, ó Pai, a sua família, que seja guardada nessa noite. Torquato, Arthur, sejam guardados pela tua presença. E eu libero nesta noite a autoridade sobre a vida da tua filha, para ministrar neste altar aquilo que está no teu coração, para a glória do teu nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Salve de palmas ao Senhor Jesus, queridos. Graça e paz, queridos, amém? Glória a Deus. É sempre um prazer voltar a essa casa. Como diz o pastor Bruno, a gente já se conhece há muitos anos, há muito tempo, né? Nós éramos novinhos, solteiros, né? E a gente congregava junto, estudava junto, aprendia junto. E glória a Deus que, apesar de termos ido cada um para um lado, mas continuamos firmes na presença do Senhor. Obrigada, querido. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu quero te convidar a abrir a palavra do Senhor. Se você puder ficar de pé em reverência, eu agradeço. A não ser que você não possa, está tranquilo. Nós vamos ler o Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 8. Nós vamos ler do verso 1 ao verso 12. Louvado seja o Senhor. Pode ir dando glória. Tem nada que te impeça de dar glória. Não tem nenhuma proibição. Aleluia. Enquanto você abre, eu quero externar minha gratidão ao pastor Bruno pela confiança, pelo convite. Gente, vocês não têm noção de como eu temo e tremo ao Senhor quando eu venho pregar aqui. São dois lugares que eu fico temerosa. É na minha igreja e aqui. Mas amém. Deus, quando nos coloca em alguma missão, Ele nos ajuda e Ele vai nos sustentando e Ele vai nos guiando. Amém? Glória ao Senhor Jesus. Vamos lá, capítulo 8 de João, verso de 1 a 12, diz assim: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras, e pela manhã cedo, fala assim, cedo, tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério, e pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, essa mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei de Moisés, aliás, na lei nos mandou Moisés que tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isto diziam eles, tentando-o para que tivessem do que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Verso 8. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Porém, ouvindo eles isto, acusados pela sua própria consciência, saíram um, a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficou só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Verso 12. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém. Vamos orar? Coloque sua Bíblia na cadeira, feche os seus olhos.
Abra o teu coração. Pai, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite. Te engrandecemos na beleza da tua santidade. Declaramos que tu és Deus sobre as nossas vidas. És Deus sobre este lugar. És Deus sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias. Paizinho, em nome de Jesus, queremos te convidar a permanecer conosco. Pai, fique à vontade, porque a casa é tua. Em nome de Jesus, ensina-nos um pouco mais de ti. Te agradecemos pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que nos alimenta, que é lâmpada para os nossos pés. Em nome de Jesus, completa a boa obra que tu começastes essa noite. Fale, Senhor, fale conosco e não te cales. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Antes de entrar no texto, eu quero falar algumas coisas que Deus estava ministrando sobre a minha vida durante o louvor. Aliás, eu me senti assim numa grande responsabilidade, porque depois de um louvor bom desse, eu falei, que responsabilidade entrar com uma palavra de forma que não quebre o momento de adoração, né? E Deus falou que tem algo a fazer nesse lugar. Deus falou que tem algo a retirar e coisa para acrescentar. Aleluias. Então, nesta noite, eu quero te encorajar. Nós estamos começando o ano. E eu quero te encorajar a seguir de cabeça erguida. Eu quero te encorajar a acreditar em dias melhores. Ainda que a gente não esteja vendo isso. Ainda que a gente olhe e vê o contrário. Mas eu quero te lembrar que o nosso Deus continua sendo Deus. Ele é o dono de todas as coisas e continua no controle de todas as coisas. Não há nada que Ele não possa fazer. Não há nenhuma circunstância ou situação que Ele não possa mudar. Então, ainda que você não esteja vendo uma luz no fim do túnel, ainda que você não esteja vendo um jeito de melhorar a situação, creia, Ele continua sendo Deus. E continua especialista em fazer milagre. Amém? Ele abate, Ele levanta, Ele tira, Ele coloca, Ele faz o que Ele quiser. Afinal, Ele é Deus. Tem algo que eu vou falar para você que eu ouvi de alguém. A princípio eu achei um pouco pesado, mas depois eu vi que é verdade. Quando Deus quer consertar uma nação, quando Deus quer tratar o seu povo, Ele entrega essa nação na mão do inimigo. Todas as vezes foi assim. Leia a Bíblia. Do início ao fim você verá. Mas todas as vezes, quando o povo levantava a sua voz e voltava a adorar e aclamar o Senhor, Deus então se levantava e sempre livrava o teu povo. Ele não mudou. Ele é o mesmo de ontem, de hoje e será eternamente. É o mesmo Deus. Então cabe a mim e a você, igreja do Senhor, abrir os nossos lábios e clamar até que Ele dê uma ordem em nosso favor. Amém? Então creia em dias melhores. Irmã Nilsa, está difícil. Creia em dias melhores. Irmã Nilsa, não está dando. Creia em dias melhores. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Pastor Bruno, Deus está tocando na sua saúde nesta noite. Deus está te livrando de um infarto, meu irmão. Enquanto eu estava atrás de você aí, e eu olhando e Deus mandando dizer. Confesso que apertou meu coração te dar um recado desse. Mas eu creio que quando Deus fala, é porque Ele já cortou o laço. Então toma posse disso. Porque o diabo estava querendo aprontar algo para ti. Xaragaçu, ramanagaçu, vianda. Aleluias. Vamos lá. João 8, de 1 a 12. Esse texto coloca em cena uma mulher que é desconhecida. A Bíblia não revela o seu nome, a Bíblia não fala da sua família, a Bíblia não fala nem mesmo da sua genealogia. O texto, cujo autor é João, nos traz uma informação de que essa mulher foi pega em adultério. O texto também vai dizer que Jesus, logo pela manhã, aliás, ele diz primeiro, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E logo pela manhã, cedo, tornou para o templo. Se você reparar, Jesus não dormiu. Ele foi para o monte e
pelo jeito passou a noite por lá orando. E ao invés de sair de lá e ir para casa descansar, a Bíblia vai dizer que ele voltou para o templo. Mas por que Jesus precisava voltar para o templo tão cedo? Nesse horário não costumava ter ninguém no templo. Nesse horário não tinha ninguém para aprender alguma coisa no templo, porque se a Bíblia ressalta que era logo cedo, eu imagino que o dia estava amanhecendo, quase a madrugada, mas Jesus estava lá. Sabe por que Jesus estava ali, naquele horário que ninguém ia para o templo, que não precisava dele estar no templo? Porque Jesus sempre estará no lugar e na hora que você precisar. Ele sabe o momento e a hora que você vai precisar dele. Então, ainda que pareça impossível, você pode estar em algum lugar e dizer, não, Jesus não vem me socorrer aqui, não vem. Porque ele sempre vai saber, ele sempre sabe o lugar que você vai precisar dele. O lugar e a hora, não importa. Aleluia. Nesse momento, então, a Bíblia diz que Jesus estava ali. E os fariseus chegam, os fariseus e os escribas vão trazendo uma mulher que, segundo eles, foi pego em adultério. Eu imagino a cena dessa mulher. Se eles pegaram essa mulher em adultério, eles provavelmente não esperaram essa mulher se vestir completamente. Talvez essa mulher estivesse ainda seminua. Talvez essa mulher estivesse ainda mal vestida. Talvez essa mulher estivesse vinda empurrada, arrastada, humilhada. E eles chegam então e apresentam esta mulher para Jesus. Essa mulher era judia e a lei mosaica era muito dura em relação às mulheres, principalmente em se tratando de adultério. E então a Bíblia vai dizer que eles chegam para Jesus e apresentam esta mulher. Na realidade, se você for ler o texto todo, você vai perceber que eles não estavam muito preocupados com essa mulher. O que eles queriam mesmo era pegar Jesus em alguma coisa, em alguma situação, para condená-lo. Essa mulher foi apenas usada como isca. O que eles queriam mesmo era prender Jesus. E eles aproveitaram essa situação, pegaram essa mulher, levaram até o Jesus e disseram para ele: essa mulher foi pega em adultério. A lei de Moisés diz que nesse caso, ela terá que ser apedrejada até a morte. E o Senhor, o que acha disso? Presta atenção nisso aqui. O que eles queriam mesmo era saber a resposta de Jesus para saber se podia condená-lo ou não. Porque a lei de Moisés realmente dizia isso. Mas nessa época era Roma que estava no comando. E Roma tinha dado uma ordem que ninguém poderia executar ninguém. Então, presta atenção. Eles sabiam que a lei de Moisés falava que era para ser apedrejada, mas sabiam também que naquele período não poderia executar ninguém, muito menos apedrejado. Então eles pensaram o seguinte: se Jesus falar para a gente apedrejar, ele estará indo contra a lei de Roma, contra a ordem de Roma. E aí a gente pode pegá-lo. Mas se ele também disser para não condená-la, ele estará indo contra a lei de Moisés. Ou seja, eles puseram Jesus numa situação bem complicada. Mas o interessante é que Jesus também conhecia as leis. Ele sabe de tudo e de todas as coisas. E ele é justo. Ele é justo. Então, naquele momento ali, estava de um lado a representação da lei. Os escribas e os fariseus. Homens que estudavam a lei. Homens que aplicavam a lei. Homens que julgavam. Do outro lado, eu não vou dizer que estava o representante da graça, porque ele é a própria graça. De um lado estavam os fariseus, do outro lado estava Jesus. Interessante é que o ato de adultério, ele só é consumado se existem duas pessoas. Mas se você for observar, não levaram a outra pessoa. Eles pegaram somente o lado mais fraco, o lado frágil. Naquela época, a mulher sofria muito. Mulher não tinha direito de falar praticamente nada. Então, eles resolveram levar aquela que não ia ter como se defender. E eles não estavam preocupados em saber se verdadeiramente aquela mulher havia sido pego.
em adultério. Se essa mulher foi forçada ou não. Se essa mulher foi enganada ou não. Eles não estavam preocupados se aquela mulher estava com vergonha. Se aquela mulher já tinha se arrependido. Eles não estavam preocupados com o que passava na mente e nas emoções daquela mulher. E nessa hora, muitos já estavam com as pedras na mão. Porque é fácil você apontar alguém e não lembrar do seu próprio pecado. É fácil querer apedrejar alguém, porque foi pego, todo mundo vendo. Mas e quando você peca e ninguém vê? Quem somos nós quando não estamos nas quatro paredes da igreja? Qual é a nossa reação dentro da nossa casa? Aquela mulher estava sendo exposta, seria julgada e apedrejada até a morte. Provavelmente essa cena chamou a atenção de muita gente. E talvez alguns, apesar do horário, mas por conta do barulho, já estavam abrindo as suas janelas ou portas para olhar o que estava acontecendo. Ou talvez para ajudar no julgamento. Talvez para comentar com alguém, você viu? Está acontecendo isso com fulano. Vai passando alguém aí, vai ser julgado. Mas, ainda bem que o mestre estava lá desde cedo. Aleluia. Os acusadores chegaram, mas a graça chegou primeiro. Antes da acusação chegar, a graça já estava lá. Antes do projeto da morte, antes do projeto das pedras, a graça já estava lá. É dessa graça que eu quero falar nessa noite. A graça que quer nos invadir. A graça que quer nos trazer tranquilidade, trazer paz. A graça que quer nos ensinar sobre amor, sobre estender a mão. Antes de qualquer pessoa falar que você errou, antes de qualquer pessoa apontar o dedo para você e dizer que você pecou, ele já sabia o que você fez. Talvez ninguém viu, mas ele viu. Então, antes que alguém te aponte, saiba, ele já sabe o que é que aconteceu. E a graça sempre tem uma saída. Nós só estamos aqui hoje por causa da graça. Nós levantamos hoje com saúde, respirando, por causa da graça. Se amanhã nós levantarmos para trabalhar, é por causa da graça. Se temos o que comer, é por causa da graça. Se temos o que vestir, é por causa da graça. Porque aqui ninguém passa de pó. Eu não sei qual é a sua profissão, mas é pó. Eu não sei o que você faz no dia a dia, mas é pó. Eu sou pó. Não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas a graça nos alcançou, nos liberta, nos enche. A graça vem sobre nós e nos traz um novo tempo. Aleluia! Aleluia! A questão aqui não está só em testar Jesus, mas também em envergonhar essa mulher, tirando-lhe qualquer capacidade de reação. Porque tem gente que tem prazer em ver os outros sendo humilhados. Os fariseus e os escribas queriam isso. Tanto eles quanto muitos ali já estavam com as pedras, a mão suando, esperando o que Jesus ia falar, a pedra na mão. Está ali tão ansioso para jogar aquela pedra que provavelmente a mão já estava suada. Pronto para atacar. Porque é mais fácil enxergar o pecado do outro. É mais fácil enxergar o que o outro está fazendo de errado do que o que eu estou fazendo. Mas a graça, ela não expõe. A graça, ela te acolhe. Vasculhe a Bíblia toda e você não verá Jesus em nenhum momento rindo
ou zombando de Pedro, porque não deu conta de caminhar sobre as águas até o final. Você não vê Jesus falando isso. Vasculhe a Bíblia inteira e você não vai ver Jesus comentando com ninguém, dizendo: eu não falei que ele ia me negar? Jesus não faz isso. Vasculhe a Bíblia inteira e você nunca vai ver Jesus contando os delitos de Paulo. O que Paulo fazia antes de ser transformado. Porque o confronto da graça, na realidade, ela é dentro de nós. O confronto da graça é só entre você e Deus. O confronto da graça é aqui dentro. A graça, ela nos achata, ela nos constrange com o seu amor. Ela nos chacoalha, nos torce, nos distorce, nos retorce, nos sacode, nos coloca pelo avesso, de cabeça para baixo. Mas ninguém vê. Mas a gente sente. Quando você sente aquela vontade de chorar, quando você sente aquela vontade de se arrepender verdadeiramente, quando você sente aquela vontade de se render aos pés de Jesus, é a graça te confrontando. É a graça querendo dizer: eu quero te purificar, eu quero te fazer santo. É a graça dizendo: eu quero que você esteja mais santificado para entrar no alto céus. É a graça querendo dizer: seja puro e receba o que eu tenho de melhor para ti. Aleluia! Oh, glórias! A graça, quando ela nos retorce por dentro, ela está nos tratando. Ela está dizendo: eu quero você melhor. Mas ninguém fica vendo. Porque o problema é aqui dentro, a dor é aqui dentro, o choro é aqui dentro. É aquele choro que às vezes você quer botar para fora e não consegue. É a graça te costurando por dentro, fechando as brechas. A questão aqui no texto não é só pegar Jesus. A questão aqui também, como eu falei, é envergonhar essa mulher. Porque a lei, esse povo sabia de cor e salteado. A lei estava na ponta da língua deles. Eles eram fariseus, escribas. Eles estudavam isso. Quem muito bem sabia as leis eram eles. E eles chegam então acusando essa mulher. E Jesus então abaixa a cabeça e começa a escrever no chão. Naquele momento, a Bíblia diz então que eles insistem com Jesus. Ela foi pega em adultério. O que o Senhor faz? O que o Senhor tem a dizer? E por conta da insistência deles, Jesus então se ergue e com muita calma e educação, ele fala: quem não tiver nenhum pecado, pode atirar a primeira pedra. Detalhe, a lei mosaica, ela exigia 2 testemunhas, limpas e justas. Mas no meio daquele povo ali, Jesus não viu justiça. Jesus não viu limpeza. Como acusar? Não tinha como ninguém ali estar julgando o acusado. Como eu falei antes, é fácil apedrejar quem foi pego. Mas tem gente que pecou e ninguém viu. E agora está se fazendo de santo. Provavelmente naquele meio tinha gente pecador, sim. Mas estava se fazendo de santo, querendo matar a mulher porque alguém tinha pego. O que Jesus estava querendo dizer é que o fato do pecado de vocês ser diferente do pecado dela, não lhes torna menos pecadores. Entendem isso? O fato deles não terem sido pegos pecando, não queria dizer que eles estavam isentos. Não. O que Jesus estava querendo dizer é: ninguém viu, vocês não falaram, mas eu sei que você, todos vocês também pecaram. A diferença
é que não foram pegos. A diferença é que os homens não viram, mas os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Mas se vocês acham que não tem nenhum pecado, atirem então a primeira pedra. E a Bíblia vai dizer que aqueles homens, de um por um, vão soltando aquelas pedras. E nesse momento a única coisa que se ouvia era justamente o barulho das pedras sendo jogadas fora. Porque pesou na consciência. Peraí, eu não posso jogar pedra, porque eu também peco. Eu também pequei. A Bíblia vai dizer que foi saindo um por um. Queridos, talvez seja um pouco duro o que eu vou falar. Mas segura aí, até o final eu pego mais leve. Tem gente que dentro da igreja é uma coisa, mas lá fora é outra. Tem gente que dentro da igreja age de um jeito, mas por trás dos bastidores é bem diferente. Mas Deus sabe distinguir quem verdadeiramente anda em santidade. Deixa eu contar uma história. Não sei se eu já contei isso aqui. Mas uma vez eu ouvi um pastor dizendo que ele foi convidado para pregar no Nordeste. Não me lembro qual cidade. E ele disse que sempre andou em integridade. Afinal, era pastor e tinha que dar exemplo. Mas ele foi convidado para pregar nessa cidade. Chegou muito cedo. Era uma cidade litorânea. E já que ele chegou cedo, ele disse, vou dar uma volta na beira-mar. Chegou lá, viu uma daquelas barraquinhas, sentou-se para ficar apreciando a praia. E de repente ele viu um cartaz de promoção de caipirinha. Ele disse que nunca tinha colocado uma gota de álcool na boca. Mas que as pessoas, ele lembrava que quando criança, as pessoas falavam que caipirinha era gostosa. Que era doce. E aí é onde o diabo pega. E ele disse então que viu aquilo, parou, pensou e disse assim, disse consigo mesmo, aqui ninguém me conhece, ninguém está me vendo, eu acho que eu vou provar. E pediu a caipirinha. E por incrível que pareça, quando ele tomou o primeiro gole, ele não gostou do sabor. Ele disse, nossa, é ruim demais, disseram que era gostoso, não tem nada de gostoso, deixou para lá e pediu uma coca. Quando deu o horário de ir embora, que ele pediu a conta, levantou a mão e disse, vai trazer a conta para mim, por favor. O garçom chegou para ele e disse, olha, o rapaz do caixa disse que pastor aqui não paga a conta. Ele disse que suou dos pés à cabeça. Ele disse, como assim, gente? Eu estou a quilômetros de casa. Como é que você sabe que eu sou pastor, meu filho? Ele disse, não sou eu não, é o rapaz lá do caixa. Aí ele foi lá no rapaz do caixa, ficou curioso. E ele virou e disse, não, teve uma época que eu passei um tempo lá em São Paulo. E eu ia na igreja da minha tia. E o senhor era o pastor da minha tia. Então, é só em agradecimento por todas as palavras que o senhor falou, e eu aprendi. Imagine, queridos, a vergonha dele. Mas por que eu estou contando isso? Para te lembrar que os olhos de Deus estão em todos os lugares. A graça está disposta a estender a mão para você. Mas lembre-se, não abuse da graça. E Manilson, isso é uma apologia ao pecado? Não. Se você for ler o texto até o final, você vai ver que não. Jesus, ele é justo. Muito bem, voltando ao texto. A Bíblia vai dizer então que aqueles homens soltam as pedras e vão saindo um por um. E no final fica somente Jesus e a mulher. E Jesus falou o que tinha que falar e continuou escrevendo no chão. Quando ele levantou a cabeça novamente, só estava aquela mulher. E ele então perguntou, onde estão os teus acusadores? E ela disse, não sei, Senhor.
todos foram embora. Porque ninguém teve argumentação para continuar. Então, naquele momento, a graça alcança, a graça abraça, a graça perdoa, da mesma forma que faz comigo e que faz com você. Aleluia. Eu vim aqui nesta noite para falar com você que está vivendo preso em alguma coisa, e o diabo tem te acusado dia após dia. Deixa eu te falar, isso que ele está falando é mentira. A graça já veio sobre a sua vida. Você se arrependeu verdadeiramente? Então a graça já veio sobre ti. Aleluia. Jesus vai te levantar de novo, vai te erguer de novo, vai te dar novas oportunidades. Eu vim para te dizer de um novo tempo que Jesus tem para a sua vida. Sabe, queridos, talvez se fosse eu ou você, diante daquela mulher, nós talvez não daríamos uma nova chance para ela. O quê? Foi pega em adultério? Vai morrer. Ou no mínimo vai ficar no banco por um bom tempo. Mas ainda bem que era a graça que estava lá. Talvez se fosse eu ou você, não daríamos uma nova chance a Davi, quando pecou com Betseba. Mas ele se rasgou diante de Deus, se arrependeu verdadeiramente, e o Senhor o perdoou. Talvez se fosse eu ou você, não daríamos uma nova chance a Moisés, quando desceu do monte, e no momento de ira, o que ele fez? Quebrou as tábuas da lei. A Bíblia diz o quê? Você pode irar, mas não peque. Ele irou de tal forma que quebrou as tábuas que Deus tinha escrito. Mas o que é que Deus fez? Pega outras tábuas, Moisés. Eu vou escrever novamente. Se fosse eu ou você, talvez nós não daríamos uma segunda chance para Sansão, nos seus últimos minutos de vida. Sansão foi um homem separado, gerado, criado para Deus. No entanto, só fez besteira. Só fez meleca. Mas nos seus últimos minutos de vida, ele clamou ao Senhor. E Deus lhe deu graça. Se fosse eu ou você, talvez não daríamos uma nova chance para nós mesmos. Quantas vezes nós já pedimos perdão, já choramos, nos arrependemos, e no entanto aquilo vira e mexe, vem atormentando a nossa cabeça, nos fazendo sofrer, nos fazendo sentir sujos de novo. Enquanto a graça está dizendo, lança-se em mim, confie em mim. Aleluia. Efésios 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou. Irmã Nilson, o que você quer dizer com isso? Eu quero te chamar a atenção e dizer que nós temos uma missão nessa terra. Que missão é essa? De pegar na mão, levantar o caído, ajudar a restaurar uma vida que está trincada. Nós temos a missão de ajudar. Então presta atenção, não ignore uma vida que esteja sofrendo, não ignore uma vida necessitada. Eu sei que entre muitos tem alguns que estão mentindo, mas faça a sua parte. Não ignore um altar rachado, se você pode ajudar a restaurar. Não ignore uma família destruída, se você pode orar por ela. Não ignore um coração azedo, se você pode fazer algo.
para ajudar essa pessoa. Não ignore alguém que está caído. Se você pode estender a mão e ajudar a levantar. Foi para isso que nós fomos chamados. Não fomos chamados para apontar. Não fomos chamados para julgar. Não fomos chamados para jogar pedra. Não fomos chamados para matar. Mas fomos chamados para fazer a obra, agindo em amor. Eu não sei por que Deus me trouxe essa palavra. Mas tem mais de uma semana que isso está ardendo em meu coração. E eu insistindo em outra coisa. Então, se é essa palavra, Ele se responsabiliza. E eu creio que algo Ele quer fazer. Presta atenção. Muitas vezes, querido, chega um bêbado perto da gente. E o que é que a gente faz? Normalmente a gente se afasta. A gente não quer sentar perto. Por quê? Porque ele está com cheiro de álcool. Se chega um mendigo, nos incomoda ficar sentado perto. Porque está mal cheiroso, está mal vestido. E a gente está acostumado a usar bons perfumes. Vir para a igreja cheiroso. Se chega um homossexual, o que é que a gente faz de cara? Nós, a nossa carne. A gente mede de cima embaixo. Já é natural da gente. E como é difícil tratar isso. Mas há uma receita. Chama-se graça. E por que a gente faz isso? Porque a religiosidade não nos deixa enxergar com os olhos de Cristo. A graça, ela enxerga por dentro. Ela enxerga a alma. A religião não permitia que Zaqueu entrasse no templo. Zaqueu não podia entrar no templo. Por quê? Porque Zaqueu era cobrador de impostos, era mal visto. Então ele era proibido de entrar no templo. Mas o que é que a graça faz? Olha para cima e diz: ei, Zaqueu, desce daí que hoje eu quero dormir na sua casa. A religião, ela não permitia que os leprosos vivessem socialmente. Mas o que é que a graça faz? Toca neles e diz: sejam limpos e curados. A religião olha para o ladrão e diz: crucifique-o. Mas e a graça? O que é que a graça fez? Ainda hoje estará comigo no paraíso. Gente, era um ladrão que estava naquela cruz. Talvez se fosse eu ou você, estivéssemos gritando junto com a multidão para crucificá-lo. Afinal é um ladrão. Pegou o que não devia. Pegou o que não era seu. Mas o fato dele reconhecer a autoridade de Cristo, a graça entra e diz assim: ainda hoje você estará comigo. Porque a graça, ela não condena. A graça salva e liberta. Então, se aquele que é perfeito não condena, quem sou eu e quem é você para condenar? Estou pegando pesado, né? Segura aí. Irmã Nilson, por que tudo isso? Porque a graça quer que a gente entenda sobre amor, sobre perdão, sobre salvação e sobre restauração. Que é o que Deus quer fazer aqui nessa noite. Deus quer que seja gerado perdão, restauração, salvação, amor e cura. Tem outra coisa. A Bíblia nos afirma que nós somos filhos, sim? A Bíblia nos afirma que nós somos filhos. E agora aqui eu quero falar para quem é pai e mãe. Filho é filho até o resto da vida, sim ou não? É filho. Se está tudo bem, é filho. Mas se está tudo mal, é filho. Se está em santidade, é filho. Mas se estiver em pecado, deixa de ser filho? Não, é filho. Se está tudo em ordem, é filho. Mas se está tudo de cabeça para baixo, continua
sendo filho. Irmã Nilson, o que você quer dizer com isso? Você sempre pode contar com o Pai. Você sempre pode contar com o Pai. Você sempre pode contar com o Pai. Eu vou falar até que você o glorifique. Você pode sempre contar com o Pai. Aleluia! Ele não falha. Ele não erra. Ele não nos abandona. Aleluia. Se está de pé é filho. Mas se cair é filho. Presta atenção. Ainda que você não lembre de nada do que eu falei nessa noite, se você guardar isso, eu já vou ficar feliz. A luta, o pecado, a prova, o deserto, não definem quem você é. Por quê? Porque a graça te conhece. Ela sabe quem é você por dentro e por fora. Ela sabe o seu deitar e sabe o seu levantar. Ela sabe dos seus pensamentos. Ela sabe do seu coração. Ela sabe do seu desejo. E no verso 12, do mesmo capítulo, diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Esse versículo é para você que está se sentindo no escuro. É para você que está se sentindo nas trevas, na escuridão. Ele é a luz do mundo. Então, eu quero te encorajar nessa noite a sair daqui lembrando que a graça já veio sobre ti. Que a graça sempre tem um jeito. A graça não joga fora, a graça prefere restaurar. A graça não condena, ela prefere abraçar. Se liberte então das suas mazelas nesta noite. Se liberte dos seus medos, das suas culpas. A graça está aqui nesta noite. Como eu disse, o louvor foi maravilhoso. Já foi uma porta para entrar no Santo dos Santos. A graça estava e continua aqui. E a graça quer te dar uma nova chance. Gente, eu estou perdida sem hora nenhuma. Espera aí que eu vou olhar as horas. Tinha um relógio aqui, não tinha? Onde é que a gente olhava as horas, menino? 20h43, achei. Vai até as 21, não é isso? Então, meu tempo está voando. A graça está presente na casa. E o que é que a graça tem para nos dar hoje? Perdão, recomeço, restauração, amor. A graça quer te dizer que te olha não como os homens olham, mas te olha com amor. Te olha com um olhar de perdão. A graça está querendo te dizer nessa noite que há um tempo novo para você viver. Ei, se liberte do seu passado que te condena. Eu estou repetindo isso porque o Espírito Santo está mandando dizer que tem alguém em nosso meio que sofre há anos por algo que fez e o diabo está te condenando. Vira e mexe, ele vai e fala no seu ouvido. Isso é mentira do inimigo. A graça não condena. E como eu falei, não é apologia ao pecado. Por quê? Se você vai ler até o final do texto, o que é que Jesus fala? Vá e não peques mais. O que isso quer dizer? A graça sempre te dá uma nova chance. Nessa noite, eu quero convidar 2 grupos aqui na frente. Você que tem se sentido acusado, julgado, apontado, envergonhado. Vem para os pés do altar. A graça te espera. A graça te chama.
Você também que tem sentido medo ou vergonha de falar de Jesus para restaurar vidas. Porque esse é o nosso chamado. Nós temos isso para fazer. Estender a mão. Você talvez tenha tido oportunidade, mas fica com vergonha. Talvez você encontre alguém na rua que você sabe que precisa de Jesus, mas não tem coragem de ir até lá. Talvez alguém chegue para você perguntando alguma coisa, o Espírito Santo te diz para falar de Jesus e você não tem coragem. Tem tido oportunidade, mas lhe falta coragem. Nós fomos chamados para restaurar, queridos. E se isso tem acontecido com você, vem para os pés do altar. A graça quer trazer um novo tempo sobre você. Fiquem de pé.